Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão perfeito, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Entrou para ficar com eles. Versículo 30 diz: E aconteceu que estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Pode se sentar, irmãos, até aqui a leitura. E espero que você possa ser nutrido nessa noite pela palavra de Deus. Não sou nem um pouco competente como o nosso querido pastor Cleilson. Vocês estão acostumados com um alto nível de pregação aos domingos aqui, que eu não sou digno nem de atalho, nem de dar um nó na gravata dele. Mas a gente espera que a graça de Deus venha sobre nós e por meio dessa palavra a gente seja edificado. Vamos então falar um pouco a respeito dessa passagem. Eu creio que nós aprendemos muitas coisas aqui importantes para a nossa vida. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Se você prestar bastante atenção nisso, se você tiver realmente entregue ao seu coração a Ele, a sua mente inclinada a ouvir o que as Escrituras diz, você sairá daqui abençoado nessa noite. Palavra que conta a respeito de um episódio que a própria narrativa nos traz conhecimento do Evangelho, nos traz a respeito daquilo que acontece logo após ao evento da crucificação e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala a respeito de algumas notícias, e aqui mais precisamente as últimas notícias que aqueles discípulos tinham ouvido. Talvez fosse essa aqui uma boa temática, um bom tempo para a gente discorrer, as últimas notícias, ou a última notícia. Talvez se eu perguntasse para cada um de nós aqui qual foi a última notícia que você recebeu antes de chegar até aqui neste lugar, ou talvez até aqui neste lugar, de repente alguém te ligou
e foi ali, você recebeu uma notícia que não foi tão boa, ou que foi tão maravilhosa, enfim, mas o fato é que nós vivemos dias de notícias não tão agradáveis, né? Falando de forma política, ética e moral, social, a gente vê o estrago que está aí afora. Mais notícias trágicas e ruins do que boas notícias, né? A gente vive um período de recessão no nosso país, de crise financeira, a gente vê uma bagunça em nossa política, a gente vê o ministro do STF morrendo, a gente vê tanta coisa acontecendo, que a gente fica abismado e até preocupado com qual vai ser a última notícia, já esperando alguma coisa ruim que vai acontecer, alguém vai nos avisar. Ou talvez seja esse o seu próprio caso. Ou você já vivenciou isso e você sabe que não é nada agradável estar diante de uma situação onde você recebe notícias que não são boas, que te traz desânimo, tristeza, pavor, medo, desconcerto, que mexe com a sua estrutura, que te traz angústia, que traz uma intensa preocupação, que deixa você desnorteado, que deixa você sem rumo, sem prumo. E é isso que acontece, ou que aconteceu melhor, com esses discípulos aqui. E não somente com eles, com os 11 também, com as mulheres que foram até o sepulcro, algumas delas, com a própria mãe de Jesus. Havia uma promessa, ou uma profecia melhor, né? Promessa não, mas uma profecia dada por Simeão, que uma espada transpassaria o seu coração. Chegou esse terrível dia, onde o seu primeiro filho, né? Sabemos que isso foi uma concepção sobrenatural, embora ela era mãe de Jesus, de forma humana ela era mãe de Jesus até aquele momento. Depois que ele morre, ele próprio transfere seus cuidados a João, né, para que ele continue cuidando da sua mãe, como era costume judaico, que o filho mais velho cuidasse da mãe até os seus últimos dias. Mas aconteceu esse momento, essas circunstâncias de pavor, de tristeza, de uma intensa situação desagradável para todos aqueles discípulos. Porque veja bem, esses homens são homens que confiaram intensamente em Jesus. Homens que ouviram falar acerca de Jesus e que depositaram toda a sua esperança nele, no que ele faria. Ouviram histórias a respeito deles. É claro, no entendimento deles era que Jesus, ele ia caminhar para Jerusalém, para sentar no trono e governar, e fazer de Israel um modelo, de fazer ali o seu governo não apenas local, mas mundial. Seria um governo onde a miséria seria extirpada, onde não haveria mais dor, não haveria mais pranto, onde a ética e a moral iria reinar, onde as pessoas não sofreriam mais. Ele ia governar e de fato ia fazer justiça a Israel. Essa era a grande expectativa da maioria do povo que seguia Jesus. Queriam fazer dele um rei para isso. E de repente olham para Jesus e Jesus está fazendo milagre. Jesus está acalmando tempestade. Jesus ele está curando a enfermidade, toda sorte de enfermidade, como diz a palavra. Cura aquele leproso, cura cego, liberta os endemoniados. Jesus ele tem ousadia para falar, diz a palavra que o povo se admirava porque ele não era como os fariseus, que tinham lá a prerrogativa de ensinar o povo, os escribas e fariseus, não era como esses homens, frouxos e totalmente com as suas artimanhas para fazer com que a palavra viesse ter de alguma forma um benefício próprio. Mas Jesus diz a palavra que ele ensinava com autoridade. Isso causava admiração, espanto. Era um homem cheio do poder de Deus. Nele habitava todo o Espírito de Deus. Ele fazendo tudo isso. E o povo olhava e falava, esse é o cara que chegou para mudar nossa situação. Ele vai ser rei, as nossas vidas vão mudar. Passa-se o tempo, Jesus ele está cheio de discípulos, os seus números vão aumentando, mais gente seguindo, mais gente confiando nele. E de repente Jesus vai para Jerusalém, e ele fala, é agora, todo mundo, é agora, Jesus vai ser rei, Jesus vai governar. Mas aí Jesus ele toma não o lugar do trono, mas sim o lugar da cruz. Chega nesse momento, e aí ele é crucificado, ele é surrado, é humilhado, e ele vai para um túmulo. A gente conhece essa história, a gente conhece de uma forma que nos deixa fascinante, mas eu não queria atentar para esse momento
da história, mas o que acontece depois. Já ouvimos várias pregações e sabemos que de fato é na crucificação que reside a nossa vitória, porque Paulo disse que quando Jesus estava fazendo aquilo lá, em Colossenses, ele disse que ele estava pegando a dívida que era contrária a nós, tudo que nós devíamos, nós pecadores malditos, destinados ao inferno. Jesus pegou toda aquela sentença lá com o Pai e disse: daí, Pai, tudo que eles devem, não guarda nada, eu quero tudo. E aí vai para a cruz e lá ele expõe com a sua morte, ele triunfa sobre todo o mal e sobre a morte. Nossa vitória reside nisso. Só que esses discípulos não entenderam isso, vão entender depois, lá na frente. O momento agora é de tristeza. O momento agora é de desencantamento. Afinal, toda aquela esperança agora está presa num túmulo. Esses 2 discípulos da história, eles estão indo de Emaús a Jerusalém para ver o Jesus e para seguir Jesus e para ver Jesus agora no trono físico. Só que chega lá, a notícia é: olha, você não sabe o que aconteceu? Jesus morreu. Aí os caras andaram cerca de 60 estádios, que eu não sei quanto que é, que eu não esqueci de pesquisar isso, mas deve ser um pouco longe. 60 estádios, chega lá para ver Jesus sentado no trono, governando, tendo as suas vidas alteradas agora de forma significativa. E aí o que acontece? Jesus morreu. Vocês podem voltar para casa, podem ir embora, volta para a vidinha de vocês, vai para a aldeia de novo e fiquem por lá. Jerusalém é um lugar de festa. A gente sabe que havia várias festas, as 3 grandes, era a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa, e tinha outra festa que era grande também, que eu não lembro. Mas tinha tantas festas em Israel, era um lugar que era descrito como lugar de alegria, de paz. A gente poderia pegar isso como uma aplicação para as nossas vidas. Quando a gente ouve falar a respeito de Jesus, pela primeira vez, quando a gente ouviu falar a respeito de Jesus, a gente se empolgou talvez com isso. A gente ficou maravilhado com esse negócio de evangelho, esse negócio de ser crente, de que a vida vai mudar, que tudo agora vai ser diferente, que as bênçãos vão vir, que vai dar certo, você vai ver, a sua família vai ser maravilhosa, seus problemas vão se acabar, vai ser tudo uma delícia. Alguns de nós talvez ouvimos o evangelho com essas promessas. Alguns de nós não ouvimos essas promessas sendo verbalizadas ou algo sendo dito dessa forma, mas por algum motivo a gente criou essas expectativas e achamos por um momento que Cristo ia fazer essas coisas, queria atender às nossas demandas, que nós próprios criamos de uma forma sem limite. Mas aí chega o momento que a gente vê que não é bem isso, que tudo aquilo que parecia encantador, seguro, sólido, parece que descamba numa sexta-feira da paixão, diante do túmulo, onde a gente se depara com a morte da nossa própria vontade de agora continuar fazendo o que a gente sempre fazia. Esses discípulos seguiam Jesus por muito tempo, estavam com ele por vários dias, estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Eu lembro de um episódio onde Jesus estava lá em Betânia, que Lázaro morre, e aí Jesus, ele diz assim: Lázaro está dormindo, eu vou despertar. Lázaro morreu, eu vou lá para fazer alguma coisa. Aí os discípulos sabiam: você sabe que agora há pouco, uns dias aí, a gente veio para cá porque o pessoal queria te pegar lá e te matar, você vai voltar para lá? Só que daí tem um discípulo chamado Tomé. Tomé é aquele que lá na frente vai descrever. Tomé, no começo da vida dele, cheio de fé. O Tomé que disse que só vai crer em Jesus que ele ressuscitou se visse as marcas. Mas no começo da caminhada, o Tomé está cheio de fé, de confiança, de ousadia. Ele diz assim: olha, Jesus vai para lá, nós vamos também morrer com ele. Vamos lá. E a nossa caminhada cristã parece que tem momentos que é assim. A gente está disposto a tudo, a nos doar, a nos entregar, a acreditar que este é o melhor investimento da nossa vida, que é o melhor projeto, que vai dar certo, que vai acontecer.
Mas aí tem hora que não acontece o que a nossa expectativa cria, porque nem sempre que a nossa expectativa cria é algo bíblico, gerenciado pela palavra, direcionado por Deus. Muitas vezes são demandas humanas, são coisas tão pequenas e comparados com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E a gente então encerra a nossa esperança no túmulo da morte. Esses dois estão dessa forma, estão indo embora agora, porque ficaram desolados, ficaram sem chão, ficaram aterrados com essa notícia. Foi como um trem gigantesco cair sobre eles e eles não conseguem agora ter esperança com isso. Falam assim, quer saber? Vamos voltar para a aldeia que não tem mais jeito, vamos para Emaús, vamos voltar para a nossa velha vida. Chega esse papo aí de querer ser discípulo aventureiro, de seguir o mestre, deixar esse negócio para lá. E Emaús, poderíamos aqui aplicar como isso, como a nossa velha vida. Ou como a nossa vida anteriormente, antes de conhecer Jesus. Ou como a nossa vida do extremo de não estar em relacionamento com Jesus. É um momento onde que nós nos decepcionamos com alguma coisa, nos entristecemos com algumas coisas, e a gente fala bem assim, quer saber? Melhor continuar vivendo como a gente sempre viveu. Melhor deixar esse negócio de lado. Melhor é voltar para onde a gente veio, de onde a gente veio. E voltamos à velha vida. E já não temos mais esperança que alguma coisa vai mudar. Esses discípulos estão indo na estrada fora e de repente acontece algo que eles não esperavam, que eles não tiveram dimensão no momento. Eles estão no caminho e de repente chega Jesus. Só que eles estão discutindo acerca dessas coisas. Eles estão preocupados com as últimas notícias que deram a eles. Que Jesus havia morrido, que Jesus estava agora, havia acabado aquele sonho, aquela expectativa, já não havia mais nada. E Jesus então para, o que vocês estão discutindo aí? O que vocês estão conversando, indo caminho afora? Os caras estão indo aqui, de repente, chegou, boa tarde, tudo bem? Intrometido ali, o Jesus. O que vocês estão conversando aí? Diz o texto que eles pararam entristecidos. Sabe aquele momento que você está sofrendo tanto? Você está passando um baita momento difícil na sua vida. Só que tem gente tão deslocada da sua vida que não sabe o que está acontecendo. O cara acha que está brincando sei lá, né, de filme de depressão. Mas você está vivendo uma barra quase difícil, insuportável. E você acha que todo mundo está sabendo o que você está vivendo. Então você não suporta que alguém chega para você com perguntas que na sua concepção são idiotas. São sem sentido. A resposta desse, né? Porque um só responde. Mas o que eu acho interessante é isso. Eles param. Eles ficam sem saber o que dizer. Eles ficam perplexos. Eles ficam indagados diante daquilo. E aí um toma a palavra e diz, você é o único estranho que não sabe o que aconteceu. Porventura, estando em Jerusalém, ignoraste a ocorrência desses últimos dias? Você não leu o jornal que está escrito lá, as últimas notícias, as informações estão descritas? Aí Jesus então diz, quais? Mas antes de falar dos quais aqui, o que eu gostaria de notar nesse texto para as nossas vidas, irmãos, é que eu não sei se é isso que você enfrenta em algum momento, ou se você está enfrentando isso. Eu acredito que seja. Se não hoje, se não com essa intensidade, mas em partes. Mas o que eu gostaria de destacar aqui nesse momento é o que é dito aqui. Que Jesus, vendo eles, e Jesus enxerga como é que eles estão. Eles estão tristes. Veja que o texto diz, olha... Então lhes perguntou Jesus, que é isso que te preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? Jesus não é um ser que não se importa com a nossa preocupação. Seja o que for que perturba a nossa alma em qualquer momento, em qualquer circunstância, sempre será algo importante aos ouvidos de Jesus. O que eu queria que você levasse, uma das coisas dessa noite é isso, que talvez para alguém, para você mesmo, às vezes seu problema é algo tão pequeno que você não vai nem incomodar o mestre com isso, mas Jesus é alguém que se importa, e não importa o que seja que estiver acontecendo com você.
Não importa a gravidade, não importa a extensão, não importa a dimensão disso. Porque para Jesus não é o tanto, não é a quantidade, mas é quem você é para Ele. Quem nós somos. Somos objeto do seu amor. Seu amor que nos atingiu um dia, por meio do próprio Evangelho, nos achegou. Então, cremos nessa ação de Jesus que intervém nas nossas vidas. Em qualquer momento a gente pode contar com a tua presença, porque é isso que o texto também diz, ou pelo menos nos mostra. Por mais que você não perceba que Jesus está com você, como esses discípulos aqui não perceberam, eles estão indo, caminhando, e os olhos dele como que impedidos, diz o versículo 16, de reconhecer Jesus, porque a mente está tão aplicada em discorrer acerca das últimas notícias que nos deram, e essa para ficar melhor, de forma que venha melhor para a sua compreensão e talvez de uma forma pedagógica, essas últimas notícias podem ser acerca de qualquer circunstância que esteja acontecendo na sua vida hoje. As últimas notícias que disseram a respeito do seu casamento, da sua família, dos seus relacionamentos com os seus filhos, da sua vida profissional, da sua vida ministerial, do seu próprio relacionamento com Deus. Talvez disseram-lhe algumas coisas, e você creu tanto nisso, você acreditou tanto nisso, que você pegou o trajeto de volta, e voltando lá para a sua aldeia pequenininha, o seu castelinho, o seu mundinho, porque lhe falaram algumas coisas, e você creu como sendo as últimas notícias. Definitivamente a última notícia para você. E aí você está discutindo com você mesmo. Primeiramente você discute com as pessoas a respeito dessas coisas, como esse discípulo aqui. Ele está conversando com um outro colega dele. Já reparou que a gente às vezes é assim? Alguém fala alguma coisa e a gente começa então a falar com outra pessoa. Mas fulano falou isso aqui de mim, eu não sei se eu estou tudo isso aqui mesmo. Eu não sei se a minha situação é bem assim. E a gente fica naquele dilema, a gente começa a conversar com alguém, e conversa com a esposa, e conversa com os filhos, e a gente começa a tratar do problema apenas ali, discutindo e acreditando o seguinte, é isso e pronto, vamos dar um jeito a partir disso aqui. Só que não é bem assim. Às vezes nós próprios, discutindo com a nossa mente, o texto diz que eles iam tratando um com o outro ali, e nós, às vezes, tratando com a nossa própria mente, às vezes esses pensamentos que vêm, palavras que nos foram ditas, e a gente entra então numa confusão, num dilema, numa situação angustiante, porque a gente começa então a se perguntar a nós próprios, será que é realmente isso? Era tudo isso? Era só isso? Não tem mais nada depois daqui? Esses discípulos vivem esse drama. Jesus então pergunta, quais últimas notícias? Eles então vão responder, dizendo, olha, versículo 18. Responde, versículo 20, eles tratam. Explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Eles revelam o que de fato estava acontecendo. A gente achava que a situação ia mudar, que a coisa ia ficar diferente, que esse Jesus aí ia vir, era o príncipe aguardado, mas aí o que aconteceu foi isso. Já faz 3 dias e a última notícia que nós sabemos dele é que ele morreu, que ele está morto. E assim é com a gente. A gente constrói as nossas expectativas, a gente faz nossos planos, a gente idealiza muitas coisas. Aí chega um momento da nossa vida que alguém diz bem assim, olha, não vai ter mais jeito não. Isso aí você pode esquecer que é possível dar certo. E a gente, tá bom, vamos para casa então. E isso, é claro que o texto está muito mais aprofundado em coisas muito mais grandiosas, mas de uma forma
mais real para nós, momentos cotidianos que acontecem, é o tipo caso quando você quer comprar uma casa, por exemplo, um carro, adquirir alguma coisa, né, Jorge? Passamos por isso alguns dias. Aí você chega lá, aí você quer comprar e fala, não, mas tem que ter isso de renda aqui, tal, se é assim, tem que ter um... Para você não tem jeito, não. Mas tá bom, vou embora. Porque você recorreu a uma possibilidade e essa possibilidade não deu certo, você acha que é isso. Pronto, não tem mais jeito. A gente tem alguma enfermidade, a gente vai lá no médico e olha, isso aí não tem jeito não. É até a morte isso aí, até morrer. Ou você está enfrentando uma crise conjugal, familiar, né? Pai com filho. E de repente você vê no desespero porque já faz tanto tempo e a pessoa não muda, o seu filho não muda, o seu pai não muda, que ser, né? Às vezes tem pais que são obstinados e duros de coração. Seu pai não muda, o seu esposo, a esposa, enfim, essas coisas. E aí você chega e alguém dá um veredito dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução, não vai acontecer mais nada. E aí então a gente volta para a nossa aldeia, a gente vai para Emaús, a gente vai para casa, a gente vai para o quarto escuro, a gente vai para a depressão, a gente vai para algum lugar que é bem pior do que onde a gente estava. Isso aconteceu de uma forma que afetou tão radicalmente a vida desses discípulos a princípio, que eles ficaram sem chão, sem terra, sem possibilidades nenhuma em sua mente do que eles iam fazer agora. Nossa vida era isso, e isso acabou, o que eu vou fazer daqui agora? Só que eles estão conversando e de repente Jesus começa a expor nas Escrituras acerca de tudo que os profetas disseram dele, né? Porque é isso que o versículo mais à frente vai dizer. Versículo 25. Ó nécios de coração. Perdão, não tem nécios de coração não. É nécios e tardos de coração. Tem tardos de coração. Para crer tudo que os profetas disseram. Jesus ele vai tratar desse problema de uma esperança que foi roubada, de uma frustração, de algo que de repente deixa a gente uma situação perplexa e angustiada com o remédio da própria palavra. Isso aqui deveria ser uma ótima instrução para todos nós aqui, e algo requerido, algo acatado, porque veja o que ele está dizendo. Se o problema deles é acerca do fato que aconteceu, de não entender os propósitos, então Jesus só tem uma maneira de tratar isso. É com a própria palavra que diz a respeito dele. Então ele começa a discorrer tudo o que a palavra dizia a respeito dele. E que nos chama a atenção nesse ponto é o seguinte, é quando Jesus diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha, vocês se concentraram tanto, Jesus está dizendo, talvez para aqueles discípulos e para os demais que leriam a palavra lá, ou enxergando essa figura, vocês se concentraram tanto na grandeza do Messias, no poder, na bravura dele, no que ele ia fazer, só que vocês esqueceram que isso viria através de uma via de sofrimento. Vocês esqueceram e vocês não leram, porventura, que a própria Bíblia fala a respeito de um sofrimento do Messias, do servo de Cristo, ou melhor, o servo de Deus, que é o próprio Cristo. Não convinha, porém, que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. É incrível como as pessoas gostam de falar a respeito da glória, da ressurreição, né? Só que elas não param para falar também do caminho que isso tem. Ora, só tem ressurreição se tiver morte. Só tem glória se tiver crucificação, humilhação. E isso aconteceu. O caminho que Deus estabeleceu desde eternamente foi a via cruzes. Foi através daquela via estreita, foi pelo caminho do Gólgota, foi no Monte da Caveira, foi a cruz. Isso era necessário. Há um escritor, de forma poética, ele diz, não sei se é o John Stott, mas diz assim, que antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz.
A cruz já estava estabelecido. O Messias sofreria, padeceria, seria humilhado. E não apenas fisicamente, não apenas que olhos humanos contemplariam isso, mas que Ele próprio sofreria dores que nós jamais teremos dimensão. Afinal, ali era o Deus Santo, o único, o perfeito, o imortal, experimentando a morte. Era Deus bendito, sem pecado, morrendo pelos nossos pecados. Era Ele sofrendo as nossas dores, pois diz a palavra que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Era Jesus enfrentando o escárnio, era Jesus enfrentando chicotes, não apenas dos soldados romanos, mas o próprio chicote de Deus. Era Deus encravando sobre o seu Filho a própria sentença de condenação pelo fato dele ter colocado-se em nosso lugar. Existe uma beleza na glória depois disso, mas é necessário esse momento de dor. Isso está no caminho do Salvador. E agora, para nossas vidas, por que seria diferente? Por que a gente olha para algumas tristezas e a gente diz, eu não suporto isso aqui, eu não posso ver isso aqui? Será que não seria uma boa maneira de a gente se identificar com o nosso Senhor? Será que não seria para nós um alento também saber que o nosso Senhor, antes de enfrentar a glória ou receber a glória, passou pelo momento do sofrimento? Jesus então, Ele esclarece algumas coisas para esses discípulos. Esses discípulos chegam no lugar que eles haviam marcado no GPS deles lá, chegamos, mas Jesus ia passar, não, fica aqui. Aí constrangeram Jesus, diz a palavra, e ele decidiu ficar. E acontece algo que eles não imaginavam que estava para acontecer. Eles falaram com Jesus, tiveram esse momento, ouviram a palavra, ouviram a repreensão de Jesus, chamando eles de nécios, tardo de coração. E agora Jesus, Ele faz algo que Ele fez por diversas vezes. Senta-se à mesa, pega o pão e, tendo dado graças, o partiu. Diz que nesse momento, o texto, que os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Só que rapidamente Jesus também saiu dali. Porque agora estava num corpo diferente, uma matéria que lhe possibilitava sair de um lugar para outro de uma forma sobrenatural. Mas o que eu gostaria de tratar, finalizando a nossa reflexão, é isso aqui. A gente sabe que partir o pão, comer à mesa, está sempre ligado com o fato da comunhão, é ter comunhão, é ter relacionamento. Você não chama para sua casa, para partir pão, para uma refeição, quem não é amigo, quem não é bem-vindo, quem você não gosta, que você não tem prazer. Às vezes eu não chamo, não é porque eu não gosto de vocês, é porque às vezes a gente nem sempre tem um bom pão para oferecer, né? Mas isso é desculpa, né? A gente pode oferecer qualquer coisa, já está valendo, né? Coca-Cola com salgadinho, enfim. Mas eu quero que vocês se concentrem aqui nesse fato. Partir o pão é comunhão, é gente que está próxima, é gente que se relaciona, é gente que se conhece. O que eu acho notável nisso é esse quadro que as Escrituras pintam a respeito do Jesus que abre os nossos olhos de uma forma maravilhosa. Não enquanto a gente está agoniado, como diz a palavra, que a gente está correndo para lá e para cá, querendo resolver a situação, a gente está desesperado, que a gente está sofrendo, a gente está reclamando, e a gente está esbravejando, e a gente está falando com um e fala com o outro, e a gente quer resolver e não consegue resolver. Não é desse jeito que o crente resolve os seus problemas. E eu quero dizer para você que desse jeito você não vai ter tanto sucesso nas resoluções dos seus problemas. Mas existe um caminho melhor. Em vez de você ficar com as últimas notícias e viver uma vida desesperada, uma vida que fica perturbada e acredita naquilo, leia a notícia, rasgue o jornal que é velho e olhe para a palavra, olhe o que está diante, olhe para o jornal do dia posterior, virá, porque eles deveriam ler o jornal não da sexta-feira, nem do sábado. O jornal que eles precisavam ler era do domingo. Eram as últimas notícias. E Jesus então atualiza para eles de uma forma
agora visível, sem dizer nada. Ele apenas se mostra, dizendo, olha, as últimas notícias não é que eu morri. A última notícia quem dá sou eu ressuscitei. As últimas notícias é que Jesus ressuscitou e agora vive. E Ele tem o único poder de dizer a última notícia daí em diante. Ninguém mais tem essa prerrogativa. E Jesus mostra isso, de que forma? Ele mostra isso quando Ele está à mesa, quando Ele está partindo o pão, quando Ele está em comunhão com os seus discípulos. Não espere enxergar essas coisas se você não tem comunhão com o Senhor. Não espera enxergar isso se você não vai para vias da oração, da meditação da palavra, do relacionamento. Cristo, Ele abre os olhos daqueles que estão diante dEle, daqueles que lhe buscam, que procuram, daqueles que estão ansiando pelas suas palavras. Se a gente ficar preso ao que disseram para a gente, a mentira que nos contaram, a gente não vai ter acesso às últimas notícias de Jesus. Quer ter as últimas e verdadeiras notícias, as últimas palavras? Se encontre com Jesus diariamente. Quando acordar pela manhã, que não seja a notícia da tragédia que fez você dormir à base de comprimidos, que te fez dormir com uma baita dor de cabeça, com desespero na alma, sem saber como é que vai ser o dia quando amanhecer. Quando você acordar, não é essas notícias que você tem que ler. É as Escrituras, é o que ela diz a respeito de você, e acima de tudo o próprio Cristo. É as Escrituras que diz que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. É as Escrituras que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É Jesus que atualiza as nossas últimas notícias. E é na comunhão com Ele, é no partir do pão, é no relacionamento, é na intimidade, é na conversa, é se chegando a Ele para ouvir, para que os nossos olhos agora sejam esclarecidos a respeito daquilo que de fato está verdadeiramente acontecendo. Esses discípulos tiveram acesso a isso. Nesse momento, diz que o texto, eles vê aquele negócio e se perguntam, porventura, não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? E aí eles percebem que é Cristo que estava com eles. Às vezes a gente olha para alguma situação e fala assim, cara, como é que eu consegui viver aquilo? Passar por aquilo? A resposta mais clara é essa, que Jesus sempre esteve com a gente. Os nossos olhos podem até não enxergar, mas o coração vai se aquecer. E se o seu coração nessa noite é aquecido pelo Espírito Santo, eu quero que você saia daqui em nome de Jesus com essa certeza de que é Jesus que te dá a última notícia. É que Jesus que te dá as últimas palavras. Não são os médicos, não são as circunstâncias, não são os acontecimentos trágicos do dia a dia. Tudo isso a gente acessa, tudo isso a gente olha e diz, é verdade, isso aqui aconteceu, mas não vou parar por aqui, eu não vou ficar com essas informações, eu vou até Jesus e ver o que Ele tem para me dizer a respeito das últimas notícias. Não viva a sua vida entristecido, desanimado, angustiado, preso às últimas informações. Esteja atualizado o que Jesus tem dito a você. Esteja atualizado o que Ele está fazendo. Não se desespere, meu irmão. Não é o fim. Não para por aí. Há algo que vem depois disso. E Jesus tem para nos dizer, para nos informar. E acima de tudo, porque essa é a vontade dEle. Não é aqui, não é uma vontade que chega até um ponto e diz, terminou. A Bíblia diz que Deus, Ele tem uma finalidade com todo acontecimento em nossa trajetória. Seja o que for, a pior tragédia, a pior circunstância, a pior dor, o pior lamento, não importa, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, todas
Não são algumas, uma ou duas, mas diz o apóstolo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. O propósito dele é além do que é sua mera expectativa. Isso não apenas está preso a uma vida limitada, efêmera, mas vai além. É algo perene, é eterno, tem implicações eternas. Então creia em Jesus, esteja consciente do que Ele está te dizendo dia a dia. Acesse a informação do Banco Celestial, irmão. Tem muita gente com seu status, Facebook atualizado, com a caixa de e-mail, né? Seu Messenger lá, todo mundo chega a dar uma olhadinha, ver quem que falou comigo, quais são as últimas informações. Mas existe aqui um livro cheio de informações confiáveis. E toda vez que a gente abre ele e busca Deus, há uma nova notícia para nós. Há algo novo se fazendo. E não importa quantas vezes você já leu o mesmo texto, porque quem atualiza é Jesus. Porque isso aqui não é igual à frase que nós lemos de efeito, que passa. Isso aqui é eterno. Isso aqui é vivo, é a palavra de Deus. É vivo, tão vivo quanto o nosso Senhor. Você sai daqui confiante nisso, por isso eu quero convidar você a se colocar em pé, para a gente orar ao Senhor nesse momento. Se você chegou aqui nessa noite, meu irmão, talvez preocupado com a sua última notícia que você recebeu, com situações extremamente difíceis na sua vida, com preocupações financeiras, preocupações familiares, preocupações de saúde, preocupações nos relacionamentos, na vida ministerial, na sua vida cristã, tantas coisas acontecendo, notícias que não têm sido muito agradáveis e algumas que tiveram um peso tão grande que deixou você deslocado, deixou você confuso, deixou você cheio de medo, cheio de pavor. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus e como homem dele, como homem de Cristo Jesus, que Ele pode nessa noite te trazer a última notícia. Ele pode atualizar a sua caixa de e-mails aí na sua mente, na sua vida, no seu coração, nas suas circunstâncias. Então que você confie nisso. E ouça o que ele está dizendo. Primeiramente, olhe para o que foi dito. O túmulo está vazio, ele ressuscitou. Não é mais a morte que diz a última palavra. Não é mais a circunstância de falência. Não é mais a separação. Não é mais a dor. Não é mais a tragédia que diz a última notícia. Quem diz é o Senhor. E se Ele falar, se Ele ditar a última notícias, pronto, está dito. Ele tem um poder para fazer isso. Por isso, nessa noite, você pode experimentar disso. Quem sabe hoje, Deus, Ele trará uma notícia que quando você chegar em casa vai te alegrar o coração de uma forma extraordinária. Quem sabe essa semana, aquela notícia triste que te abalou, vai ser revertida de alguma forma. Creia em Deus, busque a Ele, se relacione com Ele. E nós vamos fazer isso através da oração. Você pode clamar ao Senhor. O nosso Senhor que ressuscitou está aqui. Aquele que venceu a morte está aqui. Aquele que nenhum poder pode deter está aqui nessa noite. Irmãos, isso não é poesia, isso não é conto, isso é a realidade. O Deus poderoso está aqui. E Ele pode te ouvir sim, então fale com Ele, peça para que Ele abra os seus olhos, para que da mesma forma que seu coração se aqueceu, a sua mente também seja iluminada, para que assim você caminhe de forma poderosa na vida, em nome de Jesus.